Você sabia que todo trader consistente e lucrativo tem a sua carreira alicerçada em 3 pilares? E você sabia que o motivo que ainda não te fez chegar à consistência é a falta de um ou mais desses pilares? E mais, caso você não construa a sua carreira de trader nesses 3 pilares, você nunca vencerá no day trade. E então, meu parça, nesse vídeo eu vou te dar o mapa do tesouro e vou te revelar quais são os 3 pilares que você deve ter para vencer no day trade. Então já roda a vinheta que o Acosta tá de volta. Antes de começar, eu gostaria rapidamente aqui de agradecer a todos os inscritos que se preocuparam comigo. Eu tive que me ausentar por um tempo por questões pessoais e questões também relacionadas à minha saúde. Mas graças a Deus, eu já tô 100%. E agora é só pancada daqui pra frente. É daquele jeito. Vamos então ao primeiro pilar. O primeiro pilar que todo trader deve ter é a técnica operacional. Fala, não me diga! Pô, Acosta, mas qual é a novidade? Isso aí eu já sei. Calma, jovem. Essa técnica operacional, ela deve ter uma característica. Ela deve ter expectativa matemática positiva. Mas o que é isso, Acosta? É o seguinte. Existem 2 métricas que nós devemos analisar em qualquer estratégia operacional. E quais são elas? Taxa de acerto e relação risco-ganho. Taxa de acerto é o percentual de operações vencedoras da estratégia. Por exemplo, se a cada 100 operações a sua estratégia acertar 65, ela tem uma taxa de acerto de 65%. Bem simples, bem tranquilo, né? Já a outra métrica, que é a relação risco-ganho, também chamada de relação risco-recompensa, é a razão entre a média de perda das operações perdedoras e a média de ganho das operações vencedoras. Ficou complicado, né? Calma lá, vou te explicar. Vamos supor, por exemplo, que na sua estratégia, toda vez que você perde, a média dessas perdas é de R$100. Então, média de perda nas operações perdedoras, R$100. E toda vez que você ganha em média R$200. Então, nós temos uma relação de 100 para 200. Voltando para a aula de matemática aqui, a gente faz uma simplificação e com uma relação risco-ganho de 1 para 2. Acertou, miserável. E o que significa isso? Significa que quando você ganha em média o dobro de quando você perde. Você deve buscar estratégias operacionais que tenham um equilíbrio entre essas 2 métricas. E de preferência que ambas as métricas sejam positivas. Ou seja, taxa de acerto acima de 50% e relação risco-ganho maior que 1 para 1. E no caso aqui, são ganhos maiores que perdas. Então quando você acerta uma operação, o ideal é que você ganhe mais do que quando você toma um stop. Então preferencialmente é esse tipo de estratégia que você deve buscar. E só lembrando que é sim possível ser lucrativo com taxa de acerto menor que 50%. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Desde que o seu risco-ganho seja bem alto. 1 para 3 ou 1 para 4. Ou seja, você até acerta menos. Mas quando você acerta, você ganha bem mais. E é por isso que eu disse que deve haver um equilíbrio entre essas 2 métricas. Mas se ambas as métricas forem positivas, o resultado certamente será excepcional. E é o caso do rastreador de tendência Acosta Trend. Vou colocar ele no Renko. Esse método é uma regra de coloração que eu desenvolvi para o Profit Chart Pro. E ele consegue identificar os melhores movimentos. Ele nos aponta de forma exata os melhores pontos de entrada. E assim, conseguimos surfar grandes tendências. Isso aqui, por exemplo, é o mini índice no dia de ontem. Você vê que o rastreador de tendência chegou a dar aqui mais de 1000 pontos nessa subida. Aqui deu mais alguns pontos, 500 pontos. Na primeira queda do dia, também deu 2 boas operações. Olha só essa outra subida aqui. Então ele consegue identificar o início das tendências. Olha essa venda aqui. Vamos dar uma olhada aqui no mini dólar. O mini dólar ontem ficou meio de lado, né? Totalmente lateral. Mesmo assim, ele deu algumas operações do tipo scalp. Mas não é o cenário ideal para fazer operações seguindo o rastreador de tendência. Inclusive, nas aulas lá do curso, eu trato sobre essa questão e mostro quais os melhores contextos e os melhores cenários para se operar a estratégia. Aqui, por exemplo, ó, mercado em tendência, quase 40 pontos no mini dólar na primeira onda. Nessa segunda aqui, mais de 20 pontos. Aqui também deu para pegar alguns pontos, 20 pontos. Olha essa queda aqui. 20 pontos, olha só, deu boas operações aqui, né? Vamos dar uma olhada em ações, olha a Petrobras aqui, pegou esse trade aqui na compra, esse na venda, olha essa venda aqui, quase 5%, vamos olhar Bradesco, BBDC4, meio de lado também, mas pegou essa venda aqui também, ó, 5% também. Então você vê que ele funciona no mini índice, no mini dólar e também nas ações. E devido a essas características que eu acabei de mostrar para você, que são a alta assertividade em operações de tendência, em alvos longos, faz com que a estratégia seja lucrativa no longo prazo. Por quê? Taxa de acerto acima de 50% e relação risco-ganho positiva. Caso você tenha interesse de conhecer melhor essa estratégia, o link está aqui na descrição. Vamos então para o segundo pilar. E qual é ele? Gerenciamento
gerenciamento de risco. Eu vejo muita gente falando sobre gerenciamento de risco como se fosse algo complexo, que envolvesse cálculos complicados. Então eu vou desmistificar isso. Gerenciamento de risco nada mais é que a forma que nós nos protegemos quando a nossa técnica operacional não se encaixa no que o mercado está fazendo. E quando isso acontece, você tem que stopar. Ah, como assim, Acosta? Eu quero uma técnica que não tome stop. Olha só, eu vou te falar uma coisa só entre nós. Isso não existe. Nenhuma técnica operacional ganha sempre. A perda faz parte da nossa atividade. Tem dias que a gente vai ter que stopar, porque vão existir dias que a sua estratégia não vai encaixar no que o mercado estiver fazendo. Vão existir dias que isso vai acontecer. E isso é absolutamente normal. Só não toma stop quem não opera. Então vão existir dias bem difíceis. Aquele dia que você passa um calor danado. E para nos proteger desses dias, nós temos que ter um gerenciamento de risco para evitar que nesses dias a gente entregue muita grana para o mercado. E existe uma regra sagrada que você deve adotar hoje, caso ainda não tenha feito. E qual é a regra? Estipule um limite máximo de perda no dia. E isso é feito para que, em dias ruins, em dias que a sua estratégia não encaixe, você possa preservar o seu capital. E isso eu aprendi na prática. Lá no meu início, eu ouvia muita gente falando sobre gerenciamento de risco, da importância do gerenciamento de risco. Eu pensava o seguinte na época: se eu conseguir uma estratégia vencedora, para que eu vou querer essa frescura de gerenciamento de risco? E foi então que eu encontrei um setup mágico. Já avisei que vai dar merda isso. E aí comecei a operar. Primeiro dia, gain. Segundo dia, gain. Fiz 4 dias de gains seguidos. E aí já viu, né? Já comecei a falar: tá vendo? Gerenciamento de risco é o caramba. Aqui é o Acosta. Respeita a minha história. Foi então que veio o 5º dia. Na época, essa estratégia era baseada no indicador high-low. Era uma estratégia de tendência. E nesse dia, o mercado ficou de lado o dia todo. O mercado ficou lateral. E eu fiquei tomando stop atrás de stop. Chegou um momento que eu até vi que o meu prejuízo já era um prejuízo equivalente à minha meta. Eu estava batendo nos outros dias. E aí eu pensei: o mercado já está há muito tempo lateral. Uma hora vai romper. Uma hora eu vou pegar essa tendência. Eu vou recuperar todo esse prejuízo que eu estou com ele hoje e ainda vou bater minha meta. Resultado final: o mercado ficou lateral o dia todo. E nesse dia eu devolvi os 4 dias que eu tinha ganho anteriormente e ainda perdi parte do meu capital. E por que isso aconteceu? Porque eu insisti em operar em um mercado que não estava legal para minha estratégia. Então coloque esse limite máximo de perda no dia. E no dia que esse limite máximo de perda chegar, é sinal que o dia não está legal para sua estratégia. Aceite o loss, desligue o PC e volte outro dia. E para te ajudar nessa questão de estipular limites e metas, eu vou te disponibilizar de forma gratuita a planilha Day Trade mensal, que você pode baixar de forma gratuita aqui no link que está na descrição. Essa planilha tem um modo de gerenciamento de risco avançado, que vai apontar diariamente qual é o seu limite máximo de perda no dia e a sua meta. E de quebra, essa planilha também faz o cálculo do DARF de forma exata. Então clique no link que está aqui na descrição, baixe a planilha e comece a utilizá-la hoje mesmo. E vamos ao terceiro e mais importante pilar, que é controle emocional. E é aqui que está o calo no sapato da maioria de nós traders. Se você já tem mais de um mês operando, certamente já sabe que aqui o bicho pega. Sem esse pilar, é impossível vencer no day trade. Você pode ter a melhor técnica operacional, você pode ter o melhor gerenciamento de risco, mas se você não tiver o controle emocional, já era. E esse pilar aqui tem uma particularidade: ele é o único que dificilmente nós aprendemos na teoria. A técnica operacional e o gerenciamento de risco, a gente até consegue aprender na teoria. Tem muitos conteúdos bons por aí, inclusive muitos conteúdos gratuitos que são muito bons. Mas a questão emocional, nós só desenvolvemos na prática, no campo de batalha. Por mais que você veja conteúdos sobre esse tema, você dificilmente conseguirá internalizar isso. Você só conseguirá isso quando realmente acontecer com você, quando você verdadeiramente passar por isso. Eu até costumo dizer para meus alunos que entender é diferente de aprender. Eu posso até falar um monte de teoria aqui sobre esse tema, sobre controle emocional, você vai entender, mas dificilmente você vai aprender. Quem vai te ensinar, na verdade, é o próprio mercado. É por isso que eu digo e repito sempre: o mercado é o melhor professor. É ele que verdadeiramente vai te ensinar, vai te moldar. Um trader vencedor é forjado na guerra. É aqui, no mercado, que ele vai ser testado. E é aqui que ele aprenderá a se comportar como um trader. E só uma coisa: quando eu falo que o trader ele deve estar no campo de batalha, significa que ele deve estar operando. E só uma observação aqui: ele deve estar operando conta real. Eu não tenho nada contra conta demo, contra simulador, contra replay de mercado, não é isso. Eles ajudam sim, eles ajudam a validar uma estratégia, eles ajudam a você ganhar agilidade operacional, mas a parte emocional, a parte comportamental, você só vai desenvolver operando na conta real. Você já reparou que quando você opera a conta demo, o
os seus resultados são bem diferentes da conta real? Você já notou que você não consegue replicar na conta real os seus resultados da conta demo? Isso ocorre porque na conta demo, que é uma conta simulada, o nosso emocional não é testado. E então, nós conseguimos executar as estratégias da forma que aprendemos. Nós seguimos à risca tudo o que nós planejamos. E a gente consegue isso porque na conta demo não tem o que eu chamo de pressão financeira. Já na conta real, quando você entra na operação e a boleta começa a balançar, é a sua grana que está ali. E é bem mais difícil você operar somente com a razão. Inevitavelmente, suas emoções vão aflorar e você vai acabar cometendo um dos piores erros que podemos incorrer quando a gente está operando. E qual é esse erro? É a indisciplina. E é aqui que está o X da questão. Porque o que ocorre na verdade é o seguinte: nós até podemos ter uma técnica, mas muitas vezes por indisciplina nós a abandonamos no meio do pregão e começamos a operar sem nenhum critério. É o que eu chamo de clicar com o coração. Você não está mais raciocinando, você está agindo por impulso, o impulso das suas emoções. E isso é fatal aqui no Day Trade. Com relação ao gerenciamento de risco, nós podemos até ter um gerenciamento de risco, mas por muitas vezes a indisciplina faz com que nós não sigamos o nosso gerenciamento de risco e acabamos ultrapassando os limites e regras que nós mesmos planejamos. E nós fazemos isso de forma inconsciente. A gente entra numa espécie de transe e a gente só acorda quando a nossa grana já foi toda embora. E são nesses dias que nós somos varridos do mercado. São esses dias que nos machucam e são esses dias que nos fazem desistir do Day Trade. Sendo assim, se tem uma coisa que você deve priorizar, é a construção desse terceiro pilar. Caso contrário, o seu destino será como a da maioria de nós traders: perdas, desilusão e o fim do nosso sonho. E para que você consiga solidificar esse pilar, eu vou deixar logo aqui abaixo na descrição o link para você baixar de forma gratuita a planilha da disciplina. Baixa e siga à risca as instruções. Dentro dessa planilha tem um vídeo onde eu ensino a como utilizá-la. E se você realmente quer ser um trader vencedor, comece hoje ainda a tratar essa questão. Comece hoje ainda a construir esse pilar. É muito importante e vai ser decisivo para sua vitória no Day Trade. E se gostou do vídeo, já deixe seu like. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que eu postar. E eu vou deixar na tela final esse vídeo que está aparecendo agora aqui na tela. Clica aí e já assiste. Eu tenho certeza absoluta que ele vai te ajudar e muito na sua evolução no Day Trade, para que assim você consiga conquistar o que tanto deseja, e é vencer no Day Trade. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!